Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que continuam nos assistindo através da TV Câmara, da internet, pessoas que nos acompanham da casa, principalmente os funcionários públicos, imprensa. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou tentar demonstrar aqui o sentimento do funcionalismo. Vou tentar, difícil. Existe uma propaganda da Justiça Eleitoral na TV, na mídia, na TV, onde é muito claro e cabe na cidade de Ourinhos perfeitamente. A Justiça Eleitoral diz o seguinte: cobre as promessas do seu prefeito, do seu vereador, e faz algumas demonstrações. O porquê do sentimento do nosso funcionalismo hoje? O ex-vereador Lucas, e hoje prefeito, ele esteve aqui 8 anos. É obrigação do vereador saber tudo o que acontece na administração. E é mais obrigação ainda quando ele se propõe a ser o chefe do executivo. Então ele tem que estar sabendo, ele não pode fazer o contrário. E o que aconteceu? Mesmo sabendo de tudo, foi prometido a valorização do funcionalismo. Foi prometido a valorização. Então, se a administração não estava bem, se as finanças não estavam bem, ele sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, porque é período eleitoral, prometeu valorização do funcionalismo. É preciso esclarecer e clarear algumas coisas, senhor presidente, senhores vereadores. Se fala de um valor da dívida, eu me debrucei em cima de papéis do Tribunal de Contas, para que as pessoas entendam, a dívida do nosso município hoje gira em torno de 53 milhões. O que significa isso? O que significa isso? 18,13 da receita líquida. O município, ele pode se endividar até quando? Até que valor? Até qual porcentagem ele pode se endividar? Através de lei. Até 120% da receita líquida. A nossa cidade não está inadimplente. A nossa cidade é adimplente. A nossa cidade é adimplente. Quantas vezes nós usamos a palavra aqui, o ano passado, o ano retrasado, e nós falávamos que os prefeitos, eles precisariam fazer o feijão com arroz, andar com os pés no chão. Quantas vezes nós falamos isso? E quantas vezes nós dissemos aqui que se não tivessem os pés no chão, o funcionalismo ia pagar a conta, e está pagando a conta hoje. Deixa eu ver se eu consigo passar o porquê da revolta do funcionalismo. Foi criado o cargo de secretário adjunto. Sabe qual o salário? R$6.000. Foi criado aqui um salário para os assessores. Sabe qual o valor? R$5.000. O menor salário de comissão da administração passada era de 2.300. Nessa administração foi para 3.300. É isso que revolta o funcionalismo. É por isso que o funcionalismo está numa situação hoje de arrepio. O que representa esses R$500 em uma única parcela? Nada. Nada. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o gasto com a folha hoje, de administração passada,
foi de 46,30%. E se pode gastar com o funcionalismo até quanto? Até 54% da receita líquida. Então o prefeito ele poderia dar um reajuste melhor, ou corrigir pelo menos? Poderia, se tivesse sensibilidade. Como já falamos aqui, o bem mais precioso do nosso município são eles, o funcionalismo público municipal. Nós ouvimos atentamente e observamos o vídeo do ex-vereador e do ex-vereador também, um secretário e outro prefeito. 8 anos, foi defendido aqui que se desse um aumento à altura do funcionalismo. Quantas vezes foi falado que o funcionalismo merecia 10, 15, 20%? E aí assumiu-se aquela cadeira, a cadeira do alcaide, do executivo. É triste falar isso. É triste falar isso, mas quando aqui como vereador é uma coisa, e quando o prefeito muda-se de água para vinho. Eu, principalmente vereador Flávio, vereador Abel, vereador Santiago, eu imaginava que se faria de tudo para realmente valorizar o funcionalismo. E o que nós recebemos aqui? Eu disse para várias pessoas, eu quero ver o início da administração, Lucas Pocai, a partir de março, que é o dissídio. Aí sim eu vou poder realmente confiar, aplaudir, ou pensar o contrário da forma que estou pensando hoje. Nós não podemos de maneira nenhuma enganar. Na época da eleição, nós vamos valorizar, existem vídeos, existem falas. E o que aconteceu? Aconteceu que chegou para nós, senhores vereadores, e para o sindicato, que não se daria aumento nem no primeiro ano, nem no segundo ano, nem no terceiro ano. Não se daria aumento. Então você imagina, eu imagino o seguinte, olha, vamos falar apenas do início, apenas desse ano. Não. Foi falado que não se daria aumento nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro ano. Que forma é essa de valorizar o funcionalismo? Então é esse o sentimento do funcionalismo público municipal ouriense. Eu estou vendo e eu estou observando algumas situações que nos deixam muito tristes. Na sessão próxima passada, foi mandado aqui e encheram todas essas cadeiras os cargos de confiança. Para quê, senhor presidente? Para quê, senhores vereadores? O que eles vieram fazer aqui? Eles vieram intimidar alguns vereadores, ao invés de ficar do lado do funcionalismo, ao invés de terem vergonha de fazer o que eles estavam fazendo. Não, eles vieram aqui pressionar, nós vamos lá, o vereador Flavinho vai ficar quietinho, o vereador Vadinho vai ficar quietinho, eles vão ficar com medo da gente. Não é assim. Nós estamos vacinados. Agora, o que eu assisti na sessão próxima passada aqui, eu espero que não aconteça mais. Convocar todos os cargos de confiança. Convocar todos os cargos de confiança. Não, vocês vão 6h30 da tarde, vocês ficam lá, porque depois o funcionalismo vai terminar a reunião deles, eles não podem entrar na Câmara Municipal. É isso que aconteceu. É isso que o funcionalismo merece? Nós não podemos falar diferente.
nós estamos falando aqui que a dívida do município é de 53 milhões, que isso representa 18,13% da receita líquida. O município não vinha gastando o seu teto. O município estava gastando, está aqui, 46%. E o município pode dar até 54%. Então é uma questão de sensibilidade de verdade. O bem mais precioso de uma administração não foi valorizado. E pela primeira proposta, não seria valorizado o primeiro, o segundo e o terceiro ano. A situação do país é horrível? É. Das cidades? É. Mas foi gasto dinheiro com o carnaval. Então, o que nós estamos pedindo aqui, mais uma vez, hoje não é possível mais. Por quê? Porque está aqui o projeto, ou você vota sim, ou você vota não. Ou você dá os R$500, ou você não dá nada. Então, senhores vereadores terão que votar sim para que essas pessoas consigam seus R$500. Mas é triste. O que se pretendia era a reposição 4,69%. Cara pálida, e foram chamados de cara pálida ainda. Isso machuca. Ah, mas vereador, você está falando agora porque você é oposição. Não, porque durante toda a minha vida aqui, eu fiquei do lado do funcionalismo. E quando eu tinha o prefeito do meu lado, eu ia lá e eu brigava. Eu falava o que eu pensava. Muitas vezes ficava lá 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses sem falar com o prefeito, defendendo o funcionalismo. Então, eu acho que é preciso realmente seriedade. É preciso seriedade. É preciso tratar com seriedade as coisas. E bem diz aqui essa propaganda da justiça eleitoral. A população precisa sim cobrar todas as promessas feitas. E nós vamos provar, nós vamos fazer isso. E o funcionalismo está fazendo isso. Mesmo alguns funcionários com muito medo de aparecer aqui, muitos não vieram aqui de medo, de perseguição. Nós recebemos centenas de ligações, nós recebemos centenas de mensagens, dizendo isso que eu estou falando. Fica uma pergunta: se o bem mais precioso da administração, que foi prometido a valorização, e não aconteceu, e as outras promessas? E recapear a cidade toda, mesmo que em 4 anos. E a iluminação de LED. E a creche aberta até 7 horas. E a mudança para melhor na saúde. Fica aqui hoje um ponto de interrogação muito grande. O que é de mais sagrado na administração é o funcionalismo público. E esse não foi valorizado. Não adianta vir aqui, falar que a administração está um rombo, que foi pego um caco, que a administração não tem o que fazer, porque eu estive aqui quando entraram outros prefeitos e eu vi a situação que cada um assumiu. A situação que a Belkis assumiu era difícil. Que o Toshio assumiu era muito difícil. Que o Clauri assumiu era muito difícil. Que o Claudemir assumiu era muito difícil. Mas mesmo assim, todos eles ainda deram pelo menos a reposição. Pelo menos a reposição. E é o que esperávamos. Infelizmente, nós teremos que votar, vereador Flávio, a favor desses R$500. Mas nós não gostaríamos de votar não, porque muitos funcionários nos pediram para não votar. Se vocês fizerem isso, vocês estarão reconhecendo o funcionalismo. Mas nós vamos votar, porque se não for os R$500 não é nada. Muito obrigado.